Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique, você está prestes a assistir um trecho da aula onde eu revelo os 3 erros mais comuns na precificação de hospedagens e imóveis de temporadas que faz muitos anfitriões terem baixo faturamento, reservas curtas e baratas e muitas diárias ociosas. Se você quiser aprender a precificar de vez e parar de cometer esses erros, assistindo esse conteúdo completo, é só clicar na janela ao final do vídeo. Se você ainda não se inscreve no canal, se inscreva e clica no sininho para receber os conteúdos gratuitos que eu disponibilizo toda semana aqui no YouTube, tá? Boa aula! O problema, via de regra, não é o que eu falei aqui para você. A diária baixa normalmente é um reflexo, normalmente é uma consequência, não é a causa. Aqui a gente quer investigar a causa para quê? Para a gente agir, a gente colocar a mão na massa e consertar. A diária baixa normalmente é um reflexo de quê? De que o trabalho... Eu costumo falar o seguinte, que o preço que você cobra na diária é um reflexo do seu trabalho. Se você faz um mau trabalho, você vai ter que cobrar barato. Agora, se você faz um bom trabalho, chega situações que está acontecendo até com acomodações que a gente administra, no caso, que a gente está cobrando diária que a gente jamais imaginaria que ia conseguir. Por quê? O trabalho está muito consistente, trabalho de médio e longo prazo, tá? Então... o problema não é a diária baixa, não é você olhar para uma reserva e falar, pô, estou cobrando muito barato. Tá? O problema é a precificação como um todo. Aí eu estou falando, mas sim, ó, essas 2 palavras aqui são importantes quando a gente fala de precificação, tá? Quando e como você precifica. O quando seria quando você altera a precificação, né? Quando é o momento de você revisar. Mas como você precifica, tá? Isso daqui pode parecer não fazer muito sentido, mas guarda, escreve, anota. Não anota mentalmente não, senão a gente esquece. Anota no bloco de notas, no papel, quando e como precificar. Eu vou desmistificar muitos conceitos, muitas crenças sobre a precificação que eu sinto que está muito enraizado nas pessoas e por isso elas não conseguem dar esse passo e fazer da maneira mais correta. E não é que tem maneira certa e maneira errada. Tem maneira que traz mais resultado, traz mais faturamento. E eu ensino isso daqui para você, combinado? Então agora vamos aos 3 erros mais comuns da precificação, erros esses que certamente impedem você de explorar todo o potencial de faturamento da sua acomodação. Primeiro erro, eu acho, na minha opinião, é o mais clássico. Esse acontece muito e eu até entendo porque as pessoas fazem isso. Olha só, baixar a diária sempre que está sem reserva. Anota o que eu vou te falar, olha só. Diminuir a diária, diminuir o preço cobrado na diária não é solução, não resolve o problema do seu calendário ocioso, né, do seu calendário, seu anúncio em visibilidade. Isso não é solução. O que a maioria das pessoas acreditam e fazem? Ah, eu estou sem reserva, então vou baixar o preço até conseguir reserva. Mas não é isso. Por quê? Muitas das vezes, eu usaria dizer, a maioria das vezes o problema não está só no preço, não é o preço. São outras engrenagens que a maioria não enxerga. E é isso que eu vou te ajudar aqui. Então, uma coisa muito clássica é baixar a diária sempre que está sem reserva. E eu já vou te explicar por que isso é muito perigoso, tá? Já vou te explicar. O primeiro ponto que é importante você entender que é o seguinte: estratégia é diferente de desespero. Eu não estou falando que não tem que diminuir o valor da diária, que tem que cobrar menos quando tá com o período ocioso, não. Não é isso, tá? O que eu estou falando é que existe uma forma, existe um momento de mexer na diária e a forma que você faz. Não é porque você está sem reserva, você está com período, eu já estou 2 semanas sem nenhuma reserva. Aí você vai ficar dando porrada no preço até conseguir. Aí você chega num ponto, me diz no comentário se isso já aconteceu com você, que você fica naquela de, eu não sei o que é pior, conseguir uma reserva cobrando essa vergonha na diária ou deixar passar em branco mesmo. Porque a reserva mal se paga, o trabalho que você vai ter, as despesas e tudo mais. Então, às vezes, você se vê nessa encruzilhada, né? Você está baixando tanto preço que você já não sabe o que é pior. Deixar mesmo ocioso ou conseguir reserva a preço de banana, vamos dizer assim. O que eu quero dizer aqui com você é que é o seguinte, a forma de você alterar, de baixar a diária, não é simplesmente abrir lá aquela caixa do Airbnb, eu cobro 200, agora eu vou cobrar 170. Tá? Não é assim, tá? E o erro 2, você já vai entender por quê, tá? Mas o que é importante você entender é o seguinte, que não é porque você está com diárias ociosas, está com período sem reservas, que baixar o preço vai resolver a sua vida, vai resolver seus problemas. Não é assim, tá? Então a primeira coisa é que estratégia é diferente de desespero. O segundo é um clássico, que é o quê? Quando você começa a dar descontos sem critérios. Porque você já está em modo desespero. Aí o que você faz? Não, vou
Você começa a criar teoria, começa a criar um monte de coisa na cabeça para justificar o desconto, né? Aí começa a dar desconto, você dá desconto com muita frequência, descontos muito intensos de 40%, 50%, você começa a perder a mão. E aí, desconto é algo para ser usado com critério, de forma até estratégica mesmo. Mas a partir do momento que você aplica com muita frequência e começa a dar descontos altos, né, 30%, 40%, alguma coisa no mais por cento, isso mostra que você está aplicando desconto porque você já não sabe o que fazer. Enfim, isso é um claro exemplo de quem está desesperado e não sabe o que fazer. Aí faz o quê? Começa a dar desconto, né, sem o mínimo de critério. Então, os descontos são um sintoma muito tradicional, muito clássico, né, de quem já está abaixando a diária por desespero, já não sabe o que fazer. É aquela situação, eu já não sei o que fazer, Henrique. Aí começa a pensar um monte de coisa. Não, é porque minha acomodação é isso, aqui realmente não tem demanda dia de semana, só dá para ganhar dinheiro. E, na verdade, não é. Você começa a pensar em um monte de coisa, a terceirizar a responsabilidade pelos seus baixos resultados para coisas que não estão no seu controle. Por quê? Porque o seu ego aceita bem, é confortante. Mas na maior parte dos casos não é isso. Algo que você possa fazer. O que mais? Aí você começa a entrar no negócio que eu vou chamar aqui de... Você começa a pagar o que eu chamo de impostos desnecessários. O que é isso? Como a gente trabalha na internet, a gente vende a nossa hospedagem, a nossa acomodação nas plataformas, a gente tem que saber se vender na internet. Então, se a gente não ajusta algumas configurações, que eu gosto de chamar de engrenagens, corretamente, a gente compensa tudo isso no preço. Por isso que eu chamo de impostos desnecessários. Por quê? As fotos não foram bem tiradas, a política está rigorosa, o título está genérico, está cheio de restrição. Aí você não anuncia nas principais plataformas. Você começa a deixar o seu anúncio engessado, mais difícil de ser reservado. O algoritmo percebe isso através das métricas de desempenho. Então, o que acontece? Quando você não configura, né, tudo aquilo que está no seu alcance e o seu resultado não começa a acontecer, as pessoas não te encontram, o algoritmo não te posiciona, a plataforma não consegue fazer o seu anúncio ser reservado, o seu anúncio começa a perder visibilidade, começa a perder projeção. E aí o que acontece? Você tem que cada vez mais baixar a diária. Para quê? Para compensar isso. Só que, ao mesmo tempo, o problema não está no preço da diária, só que você vai baixando para compensar outros erros, tá? E aí o que acontece? Olha só, você baixa a diária, sendo que não é o problema, não resolve o problema, beleza, aí você às vezes até consegue uma reserva barata ou curta. Aí a reserva barata ou curta te dá um baixo faturamento, aí teu baixo faturamento nem paga as contas, aí você fica desmotivado porque está trabalhando e nem porque está conseguindo pagar as contas. Você também está sobrecarregado, porque às vezes você tem outra ocupação. O programa de temporada pode ser, por exemplo, o teu segundo trabalho, sua segunda renda, vamos dizer assim, e aí vai te deixando desmotivado, sobrecarregado, não dá retorno, você pensa em desistir. Você acha que não tem potencial, mas na verdade não, porque tem algumas engrenagens que você ainda não está trabalhando da forma que você pode. Que essas engrenagens estão dentro do que eu chamo de estratégias de anúncio, tá? Inclusive, já gravei vários vídeos aqui no canal falando de estratégia de anúncio, né? A importância do título, das fotos, o preço também, a política, as restrições, o calendário, as regras, isso tudo é estratégia de anúncio. Aonde você anuncia, tá? Dentro da estratégia de anúncio, em macrotópicos, aonde anunciar e como anunciar. Por quê? Porque como a gente trabalha aqui na internet se vendendo, né, os hóspedes nos conhecem através da internet, nossas acomodações, na verdade, a gente tem que saber trabalhar todas essas engrenagens para fazer a reserva. Todas essas engrenagens para quê? Para tornar a nossa acomodação, nossa hospedagem mais atrativa para ser reservada. Isso, dependendo do caso, até cobrando uma diária maior do que a gente acreditaria que pode. Por quê? Porque o seu anúncio já está bem trabalhado, mas isso é no médio e longo prazo, não é da noite para o dia, não é no curto. Inclusive tem um ditado que eu gosto muito que é abrir mão do curto prazo em prol do médio e longo. Porque eu não conheço quem tem muito resultado nesse mercado, e muitos outros, vamos dizer assim, né? Mas eu estou me restringindo ao mercado de hospedagem, que trabalhou olhando o curto prazo. As pessoas que eu sei que têm muito resultado, que exploram o máximo potencial de faturamento das acomodações, são as que estão olhando para o médio e longo. Estão trabalhando nas melhores plataformas, com mais potencial de dar retorno, com algoritmo sofisticado, cada vez melhor posicionado. Tá? Uma coisa leva a outra. Então, o que é importante você saber é o seguinte: baixar preço,
ficar descontando na diária, isso não resolve o problema. Não é isso que, na maior parte dos casos, eu posso apostar com você que é o problema do anúncio não ser reservado. Tem tantas engrenagens, aqui tudo dentro de estratégia de anúncio. Mais uma vez, aonde anunciar, como anunciar, cada configuração do anúncio, se o seu anúncio está no ciclo inicial ou está no ciclo de maturidade, certo? Isso tudo faz parte do que eu chamo de estratégia de anúncio, beleza? Esse é o primeiro erro e acontece muito. É o que eu mais vejo. Estou sem reserva, estou com diária ociosa, baixa preço, até conseguir reserva. E aí você começa a atrair, às vezes, até outro tipo de público para a sua acomodação. Às vezes não é o tipo de público da sua acomodação. Isso pode ser refletido, por exemplo, nas avaliações. E gera tudo aquilo que eu chamo de ciclo vicioso. Reservas curtas e baratas, baixo faturamento, você faz conta, fica estressado porque mal está pagando as contas, também está sobrecarregado, e aí pensa em desistir, tá?